Oi, gente, eu sou a Lud e eu me pergunto, o que se passa na cabeça dele? Oi, gente, eu sou o Vitor e eu me pergunto, o que se passa na cabeça dela? Oi, gente. É o nosso primeiro episódio, a gente vai se apresentar um pouco, testar esse formato de podcast. A ideia é ser uma conversa, onde a gente fala o que acontece na nossa vida. E de alguma maneira, você pode se identificar e talvez não enlouquecer com a gente. Esse episódio é um oferecimento de ninguém. E a gente tá inventando de fazer isso agora. Esse é um episódio totalmente piloto, então a gente não tem nenhum formato definido. A gente definiu só uma mínima pauta. A gente está no meio de um estacionamento do parque aqui, Cianorte. Verdade, nós somos cianortenses. Então, assim, talvez tenha um barulho de carros, porque a gente tá no meu carro gravando isso aqui, porque a gente foi fazer piquenique pra gravar isso aqui. Olha lá, passa carro. Vou te passar um carro aqui. E começou a chover. É sobre isso. E tá muito calor hoje pra fechar a janela do carro, então vocês vão ter que se contentar com os barulhos da natureza e carros passando. Mas enfim, vamos lá. Se apresenta um pouco, né? A gente não se apresentou, né? Eu sou a Lud, eu sou quase pedagoga. Pedagoga, já tô, né? Trabalho numa escola. Ai, corta essa parte. Eu não vou cortar essa parte, mas sem cortes. Falando que você estuda. Eu faço EM. O EM, pra quem não sabe, é o quê? Universidade Estadual de Maringá. Isso, porque uma vez postaram no Twitter o EM e postaram aquele meme da menina de chupeta escrito EM embaixo, sabe? Daí toda vez que falam o EM tem que explicar que é a Universidade Estadual de Maringá. Isso. E você, Vitor? Meu nome é Vitor, eu tenho 20 anos. Você falou sua idade? Falou, né? Eu tenho 20 anos Você também, tem 20 gente. Eu tenho 20 anos. Eu faço secretariado executivo trilingue, também na UEM, só que sede Maringá. Ai, que lindo! Mas enfim, gente, passando pro episódio de hoje, pro tema do episódio de hoje, qualquer. Bom, a vida adulta é um grande episódio piloto e a gente tá tentando acertar o enredo sem saber qual é o nosso. E é dessa ideia que surgiu o podcast. Não para de me perguntar. Verdade, tem que explicar o nome. Eu acho que muita gente não para de se perguntar tudo, principalmente no começo da vida adulta, então esse podcast surgiu muito desse lugar da gente tá se perguntando o tempo todo, né? Eu não sei você, mas pelo menos eu nunca parei de me perguntar muita coisa. E ainda me pergunto diariamente tudo. Todas as coisas. Então, cada episódio vai ser tipo uma conversa de coisas que a gente não para de se perguntar. Pode ser que seja muito chato, mas pode ser que você se identifique também. Pode ser que você ache a gente um porre, mas pode ser que você rie com a gente em algum momento. Começo de ano, a gente tá quase em março já, pra falar a verdade, mas eu acho que todo mundo se pergunta, tipo, eu tô realmente vivendo? O que eu consegui cumprir no ano passado, de meta, essas coisas, sabe? E daí que vem meio que esse episódio, a gente entra meio nessa espiral, nessa crise existencial. E a pergunta é, a gente tá vivendo ou a gente tá só existindo? Exatamente. A gente, tipo assim, bateu os 20 quase junto, né? É um mês de diferença, né? Um mês de diferença. E aí você começa a observar e é impossível não se comparar. Eu não sei você aí, mas a gente se compara e fica olhando, meu Deus, a fulana ou fulano ou tal pessoa tem a mesma idade que eu, já fiz tanta coisa. Eu preciso falar que não é aquela comparação que aparece em filme, em série, que é ridícula. De, o personagem tá passando no Instagram, ele tá deitado na cama, ele tá passando no Instagram e ele vê uma modelo, uma blogueira, nossa, que é a vida dele. Não, não é essa comparação, é comparação com, tipo assim, alguém que você trabalha junto, sabe? É, nesse nível aí. Assim, cara, olha o que a pessoa tá vivendo e eu não tô vivendo nada parecido. Aí vem muito essa sensação de estar parado, de estar só vendo a vida passar. Enquanto tá todo mundo trabalhando mais que você. É. Meio capitalista dizer, né? Do modo de produção, mas... Mas é verdade, a gente sente essa sensação. Tipo assim, meu Deus, eu até preciso fazer mais. A vida adulta só depende de mim. Então, tem muito disso. Tipo, só depende de mim. Como que a gente para de depender do outro e passa a depender da gente? Tem isso, não tem? Tem isso, não tem? Gente, vocês já entenderam, né? A gente fica o tempo todo se perguntando.
Ah, mas eu acho que é isso. O acho é sempre uma pergunta, nunca é uma afirmação. Inclusive, pra você que tá escutando a gente, isso foi uma coisa que uma professora minha falou. Pare de falar acho, fale acredito. Porque passa mais credibilidade. Eu acho que credibilidade é uma palavra-chave da vida adulta. Porque assim, você tem que ser. Eu tava conversando aqui com a Lud, eu falei assim: você tem que ser muito carudo na vida. Apareceu tal vaga. Tem que se candidatar. Ah, mas tá pedindo mestrado. Vai que você passa. Tipo assim, perdido não é. Tem umas coisas que a gente tem que parar de ficar pensando muito, parar de se perguntar muito, né? Exatamente. Nossa, agora eu parei pra pensar. Agora eu parei pra pensar aqui. Tipo assim, olhando pra nossa vida, vamos falar da gente, que é mais fácil. O que você acha que mudou do Vitor de 16 pro Vitor de 20? Ai, credo, que pergunta. Deixa eu pensar. Mas o que mudou do Vitor de 20 pro Vitor de 16? Tem 4 anos, né? 4 anos de diferença. Então, assim... Deixa eu pensar. Responde você aí primeiro, que eu acho mais fácil. Ah, o que mudou da Lu de 16 pra Lu de 20? Acho que a autonomia, principalmente. Autonomia? Autonomia. Caraca. Acho que fazer as coisas que eu quero fazer sem depender 100% das outras pessoas. Porque você dirige agora, né? Que eu dirijo agora. Mas, tipo assim, pra mim é o ápice da minha vida. Deixa eu ver, tá ligado? Tá ligado. Pra mim, eu acho que mudou o quê? Gente, é assim que a gente vê que a gente não tá se analisando o suficiente. Eu acho que mudou muito a questão da autonomia, que nem você falou, sabe? Mas é um processo muito constante, sei lá, eu acho que eu tenho que parar de achar que eu tenho que chegar de um lugar de A pra B, sabe? Também tem isso, que a gente acha que tem que dar um salto muito grande. E não, é só você perceber, tem pequenas coisas, sabe? Que a gente vai mudando e a gente não percebe, sabe? Às vezes a gente fala, meu Deus, adolescência tardia. Mas não, são coisas que nem se... Fazer uma coisa que você gosta, assim, de ficar com aquela coisa. Porque adolescente é assim, né? É muito, vou fazer isso porque... Ai, que vergonha. Muito envergonhada. Minha irmã tem 15, ela é muito vergonhada pras coisas. Então, tipo assim, eu acho que essa questão da vergonha passou um pouco. Passou bastante, na verdade. Eu tô gravando um podcast no meio de um carro. Eu acho. O que você achou que com 20 anos você já teria feito ou você já teria decidido, por exemplo? Eu já achei que eu estaria, tipo, morando na minha casa própria. Não casa própria, de aluguel, né? Mas... já teria meus móveis, já teria minha TV de plasma. De 70 polegadas? 75 polegadas, 75 polegadas. Minha sala de cinema. Não, mas eu não sei, eu acho que nem... É um negócio que eu sempre penso muito. Como que eu não tinha essa perspectiva quando eu era criança de como seria quando eu tivesse 18 anos, né? Então, eu olhava o pessoal do terceirão quando eu tava no, sei lá, quinto, sexto ano, eu falava, meu Deus, que adultos. Caraca, que adultos. E quando chegou no terceirão, eu falei, meu Deus, eu sou uma criança ainda, sabe? E com 20, eu não sei. Tipo, depois de 18 parece que não faz muita diferença as coisas que você faz. Sim, eu acho que muda muito o jeito que a gente processa as coisas, sabe? A gente processa as coisas e eu acho que muda também como a gente passa por algumas coisas, sabe? Antes parecia que era tudo muito, muito surto, assim. Meu Deus, ó céus, ó terra, eu tenho que fazer isso. Agora é tipo assim, eu tenho que fazer isso. E é inevitável, tipo, tem que fazer isso. eu vou ter que lidar com isso, mas é a vida. Eu acho que tem muito disso, né? A gente é muito 8 ou 80 quando a gente tá nesse processo e depois de um tempo você fala, não é o fim do mundo, não. Pelo amor de Deus, não. Não é o fim do mundo. Mas eu também achei que eu ia estar morando sozinha. Nossa, que eu ia estar em outra cidade. Que eu ia estar, meu Deus do céu, entendeu? E não tô. E tá tudo bem também. Eu acho que grande parte do processo é você viver o presente. Viver o presente e pensar no que você pode construir hoje no presente pra ter as coisas que você quer no futuro e pra você olhar pro seu passado com certo orgulho de si. Mas, de certa maneira, você tem que manter todo um equilíbrio nisso, que senão você pira. Você fica também. assim, meu Deus.
E agora? E Tipo, se eu não agora? fizer... Depende de mim. É, tipo assim, meu Deus do céu, se eu não fazer agora, meu senhor. E tem umas coisas que é assim mesmo. Se você não fizer agora, você não vai fazer nunca mais, infelizmente. É tipo assim, a Sim. vida. Mas tem muita Tipo, coisa que... se a gente não fizesse um podcast agora, a gente ia fazer em algum momento da nossa vida? Será? Acho Será? que não. Sim. Sabe o que eu tava pensando? Eu tava pensando que eu lembro quando eu tava indo pro meu primeiro dia da faculdade, você me mandou mensagem falando que você tinha sido chamada no No vestibular. no vestibular. E você tava muito incerta, eu lembro. Você ficou super preocupada, com razão, né? Tipo, mas eu queria te fazer essa pergunta. O que você faria se você não tivesse passado de primeira? Eu tinha tido um troço. Você tinha tido um troço? Eu tinha tido um troço. Porque assim, eu lembro que no dia que eu te mandei mensagem... Nossa, eu lembro muito vividamente. Eu tava parado no sinal vermelho, ali da Colombo. E eu abri, você mandou um print, se eu não me engano. Esqueci lá, Ludmilla. Selecionada na chamada. Você falou, passei. E eu ficava entrando no site da UEM, jogando meu CPF, tipo assim, e lá tava assim, você foi selecionada. E eu ficava fazendo isso, tipo, umas 50 vezes, porque eu não tava acreditando. E acho que foi muito essa mudança também que eu senti, de tipo, eu não acreditava tanto que eu conseguiria fazer as coisas. Mas depois que você entra na universidade e você não tem escolha, daí você fala, cara, eu dou conta de muita coisa assim, sabe? Você surtava só? Que tem muito dessa, da gente ficar se perguntando, nossa, onde eu estaria se... Mas eu acho que eu teria, tipo, surtado mesmo. No nível de ter que parar no psiquiatra. Porque era uma coisa muito importante pra mim. Parecia que se eu não passasse, eu não ia vencer na vida. Sabe aquele meme, vencer na vida? Uhum. Eu não ia vencer na vida. Mas eu teria estudado e feito vestibular de novo. Isso é fato. Mas passamos. Estamos passando. Somos hoje o quê? Veteranos de último ano. Último ano. E... Só uma coisa, essa cultura de vestibular, principalmente com medicina, gente, pelo amor de Deus, não entrei nessa pira, tá? Vamos respirar, galera. Vamos respirar. Ai, não passei. Eu vi um caso, não é julgando a menina, mas eu vi um caso que a menina tava 20 anos tentando passar no vestibular, sabe? E assim, eu fiquei pensando, eu não teria essa perseverança. 20 anos, gente do céu. 2 décadas, minha vida. Minha vida. Pô, eu tô desde 2005 prestando vestibular. Eu acho que São muitas camadas em relação a isso. Mas não entre na pira. Tipo assim, eu acho que a primeira lição é... Quando você tá amadurecendo, você não entra na pira das coisas. Em relação. Você fala, nossa, você não leva tudo a tão ferro e fogo. Tipo, você fala, não passei. Não fui chamado. E tá, né? Fazer o quê? Tenta de novo. Sim. Aí pra Você outra. vai dar uma surtada? Talvez. Porque você é como eu. Mas respira, sabe que vai dar certo. O negócio é não parar. É não parar. Porque se você parar, daí é ruim mesmo. Agora, se você não parar... Isso é a segunda lição. Eu acho que é você não entrar na pira das coisas e você não parar. E você não parar pra pensar muito. Não para. Não pensa. Não pensa Porque muito. o nosso problema aqui é que a gente pensa. Pensa demais. E assim, eu não tô falando que você tem que ser inconsequente. Mas eu acho que, assim... Escolha suas batalhas na hora de coisar. Tem coisa que assim, você vai perceber. Eu tô pensando demais, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena você ficar gastando seu tempo. Nossa, sabe o que eu queria? Eu queria muito perguntar pra alguém, assim, de fora, mas que viu o nosso processo, sabe? Mas de fora, não do nosso núcleo familiar muito perto, por exemplo, porque a pessoa não vai ser imparcial. Isso. Não vai ser imparcial, mas eu queria muito que alguém de fora falasse, nossa, eu vi você crescer nisso, ou eu vejo você errar nisso sempre. Sabe, mas essa segunda parte eu não quero, não. Não, ninguém quer, né? Mas eu queria muito que alguém de fora falasse isso. Eu acho que só perguntando pra Deus, pra não ter parcialidade. Não dá pra ser imparcial. Não dá pra ser 100% imparcial, mas eu achei muito interessante isso. Às vezes é um negócio que a gente tem que fazer essa análise e pedir uma análise de fora. Porque muito se fala da autoanálise, né? Mas às vezes a gente precisa de um toque. Porque tem hora que a gente tem que se ver de fora. Sim. Toda vez que eu tô meio esquisita, eu mando mensagem pro Vitor. Daí eu falo assim, Vitor, vou mandar um negócio aqui, você abre. Você abre sobre. Daí ele habla, daí eu falo, nossa, então
tem isso. E daí ele manda eu hablar, daí ele fala, nossa, tem isso. E aí a gente fica. E terceira lição, então. Ó, nossa, que programa de respeito, né? 3 lições em 17 minutos já. Tem alguém pra falar sobre as coisas. Tem alguém pra falar sobre as coisas. Não entre na pira, não pense demais e não fique sozinho. Eu quero colocar não em todas agora, eu acho. Isso é algo muito interessante também, nossa maneira de se relacionar com as pessoas. Você percebeu isso? Porque que nem quando a gente entrou na faculdade, não só na faculdade, mas eu acho que em geral isso, empregos novos e tudo mais. A gente acha que vai ser igual na escola, que a gente tá convivendo com várias pessoas durante vários anos. É. E quando eu cheguei lá, eu fiquei, meu Deus, você é escorraçado. Parece um monte de bicho. Nossa, eu falei, meu Deus, não. Daí você tem que se lembrar que ninguém se conhece. É. E tipo assim, isso é meio libertador, isso é muito libertador. Que ninguém tem um pré-julgamento de você. Não, ninguém tem um preconceito seu de, ai, igual na escola, supondo. Na escola faz estrago com a gente, né? Não culpo não, os adolescentes. Mas eu acho que muda muito a maneira que a gente se relaciona com os outros, sabe? Sim, também. E entra a questão da comparação, entra a questão de deixar de ser amigo de alguém, porque isso acontece, isso é natural. Nossa, gente, vamos falar sobre isso. E muito se fala sobre términos de relacionamento e as pessoas não sabem lidar com términos. Nenhum término. Nossa, nenhum término, gente. Vamos pra terapia. Gente, eu vou na terapia porque eu não consigo lidar com términos. Eu sofro, assim, das minhas amizades, porque eu fico pensando, meu Deus, eu fui amiga dessa fulana, do fulano por anos, eu compartilhei a minha vida e agora, tipo assim, a pessoa não faz mais parte da sua vida. Não faz mais parte da minha vida e também não faz questão. Eu acho que o que mais magoa é não fazer questão. Tem muito disso, da gente não fazer questão. E assim, eu acho que o que me pega muito mais nessas questões de maturidade do pessoal, e me incluo nisso também, porque é um processo você entender isso, é você entender que tá tudo bem vocês não serem mais amigos. Tipo, que isso não é um problema. É um negócio natural, sabe? O ciclo natural das coisas. É meio óbvio falar isso, mas assim, o pessoal trata como se a pessoa nunca mais existisse. Sim. Tem uma artista performática, ai que raiva falar performática agora por causa do meme, que é a Marina Abramovic. Você sabe, né? Sei. Quem não sabe, dá um Google. Marina Abramovic, já vai aparecer. O nome dela é bem estranho, o segundo nome, né? O sobrenome. E ela tem uma exposição que ela fez durante umas 2 semanas ou um mês, não lembro. Foi um intervalo de tempo assim. Que ela foi no museu de Nova York e ela sentava numa mesa e ela ficava olhando fixamente pra todo mundo que parasse na frente dela, dessa mesa. Nisso que ela ficou parada na frente das pessoas, ela ficava olhando só pra pessoa. Aí me perdi já, mas enfim. Uhum. O ex-parceiro dela parou lá na frente dela. Ai, que ela tá de vermelho. Eu sei. E assim, apareceu um tweet pra mim de uma moça que ela dá aula na China. E ela dá aula de arte, aparentemente. E ela mostrou isso pros estudantes dela. E um dos estudantes dela falou assim, eu não entendi. Por que eles se fizeram isso com eles mesmos? Tipo assim, você tem que olhar na cara de uma pessoa que você terminou. E assim, gente, eu acho que tá certo que é uma criança do 6º ano que fez isso. Mas assim, gente, eu acho que a maneira com que a gente trata as coisas tem que mudar uma hora na vida. Então, assim, é uma pessoa que fez parte da sua história, sabe? Sim. Eu acho que por mais que tenha acabado, tem algo tão bonito. Ai, mas a pessoa me ferrou. Aí é uma coisa. Sim, aí é uma coisa. Você tá num relacionamento tóxico, eu não tô falando que você tem que aturar a pessoa. Mas eu tô falando de casos que, tipo assim, pô, a pessoa não fez nada, mas a outra trata como se a pessoa fosse o diabo encarnado. Isso é pra amizades, isso é pra tudo. Então, assim, outra grande lição de se tornar adulto é você não ficar guardando muita mágoa das pessoas. Sim. Você saber valorizar, tipo, os processos que você tá passando. Nossa, e essa obra, né, ela é muito sobre isso pra mim. Porque ela olha pra ele, assim, de um jeito tão intenso. Tão intenso, você sente uma coisa e você tá de fora. Você não faz ideia quem que é a pessoa, qual que é a história que eles carregam, nem nada. Mas, tipo assim,
é tão bonito de olhar, porque você fala assim, cara, realmente, eu acho que é como a gente tem que olhar para as nossas relações mesmo. E eu acho que a gente tem que parar e se perguntar um pouco se a gente aproveitou o que a gente viu com a pessoa, assim. Eu tô falando no quesito de amizade, principalmente, tá, gente? É uma questão de você olhar com um certo carinho até pra pessoa. Você parar e falar, nossa, pô, que legal, a gente teve tantos anos de amizade e deu certo no tempo que ficou. E, por mais que tenha tido alguma coisa, teve alguma coisa boa antes, pelo menos, sabe? Nossa, eu tô olhando muito pras minhas relações. Aham. Porque é muito difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa que se apega. Eu me apego muito. E aí eu ficava assim, meu Deus, como assim eu não vou mais dividir os momentos que eu dividia com a pessoa, sabe? E não é nem que eu fico pensando que eu tenho que substituir isso. Aham. Mas é porque eram momentos tão prazerosos, tão importantes pra mim, que você olha e fala assim, nossa, acho que eu não vou ter esse exato momento com mais ninguém. Então é você olhar e falar assim, realmente, isso ficou pra trás. E entrar na questão de ser presente, porque assim, você só vai perceber isso se você estiver vivendo, sabe? E eu acho que agora a gente entra no tema do podcast, desse episódio, que é, eu tô vivendo ou tô vendo a vida passar, sabe? A gente tem se importado com coisas que não fazem sentido, a gente tem gasto energias com algo que não faz sentido. Será que a gente tem aproveitado? E o que é aproveitar, né? O que é aproveitar, né? Porque assim, tem muita gente que acha que aproveitar é você fazer tudo, mas às vezes você não fazia tanta coisa assim. Sim. Às vezes é você aproveitar tempo que nem com alguém que você valoriza. É você gravar um podcast. É você gravar um podcast. E, gente, só uma coisa. Eu não sei como tá o áudio, porque começou a chover, a gente teve que fechar a janela do carro. Não, é muito perrengue, gente, tem valor, né? E eu tô sem ar nesse carro. Então, assim, tá o ar aqui. Deixa eu tentar abrir a janela. Tá meio triste ainda a situação, mas acho que já dá pra ficar com a janela aberta. Pelo menos aqui. Já estamos vencendo um pouco. Mas, enfim, entra muito nessa questão. Já dizia um grande filósofo latino-americano, Bad Bunny, devia ter tirado mais fotos. Então, assim, às vezes a gente tem que tirar mais fotos pra aproveitar as coisas e viver com quem a gente ama, viver né? com quem a gente ama, viver fazendo o que a gente gosta. E, gente, quando eu falo viver fazendo o que a gente gosta, não é você ser a pessoa imprudente. Por favor, não sejam imprudentes. Não sejam Vivam. Principalmente com relações, porque assim, muitas dessas relações traumáticas saem de pessoas imprudentes. Vou falar mesmo. Pessoa que fica ocupando a outra, mas ela também não fez coisa boa. Exatamente. Tem casos e casos, viu, galera? Eu acho que vale a autoanálise, novamente. Vamos botar um pouquinho a mão na cabeça, vamos ter um amigo pra conversar, porque senão a gente se acha dono da razão. Exatamente. Acho que é isso que faz a gente sentir que tá vivendo, de certa forma, e no que não tá estagnado, né? Tipo, a gente olhar pra nossa vida, para as nossas relações e... É ruim falar orgulho, né? Mas acho que ter uma coisa, sabe? Pra falar da gente, fazer uma reflexão de quem a gente tem se tornado. Eu acho que é. Acho que entra muito nisso, nessa questão da autoanálise, de você parar e você falar: que legal, eu já fiz tudo isso. E eu fiz, tipo, coisas legais e com pessoas que eu gosto e de uma maneira que eu gosto também, né? Eu acho que é isso também. Acho que não é nem só fazer coisas legais com quem a gente gosta, mas fazer do jeito que a gente gosta. Isso é o grande moral das coisas. Às vezes a gente precisa falar o óbvio, a gente precisa se lembrar do óbvio, porque senão a gente se esquece. O óbvio é óbvio por causa de um motivo, né? Sim. Teve algum insight que você teve que você, tipo assim, falou, meu Deus, se o Vitor de 10 anos atrás soubesse disso? Ou sei lá, se o Vitor de 6 meses atrás já soubesse disso, seria mais fácil? Eu teria ido olhar um estágio antes. Eu teria me planejado melhor. Isso é outra coisa. Eu acho que planejamento é um fator chave na vida adulta. Na vida adulta. Gente, tenham agenda, sabe? Eu sei que parece muito idoso falar isso, mas tenham agenda. E não é aquele negócio performático, vibes Instagram, de planner. Tipo, de você colocar... Ai, com a caneta XYZ, o que você tem que fazer, não. Fazer checklist. Ai, eu tenho uma preguiça de checklist. Não, checklist dá preguiça também. Mas assim, tenham uma agenda do que vocês vão fazer no mês, pelo menos. Tenham uma organização do que vocês precisam fazer no ano.
nem com meta, como data, nem nada, mas tipo assim, poxa, eu quero fazer isso esse ano. Criar, de certa maneira, uma rotina. Eu falo de organização, e não é nem aquela organização de, que nem a Lud falou, metas, e uma organização diária mesmo, sabe? De você ter sua disciplina. Disciplina, eu acho que define muito isso também, sabe? De você, não essa disciplina de você ter que acordar às 5 horas da manhã. Sim, você acorda às 4, você faz a sua leitura, depois você sai pra correr, depois você vai na academia, depois você toma seu café. Não, gente, vamos, calma. Tá? Descompliquem. Complica a vida. Descompliquem. E meta não, né? É sobre metas que eu vou falar agora. Não coloquem metas. Gente, a melhor coisa você não ter é você não ter metas, porque toda vez você se surpreende. Aí é meio feio falar isso. Mas assim, eu não tô falando pra você não ter ambição. Eu acho que a gente tem que ter ambição, a gente tem que falar, que nem a Lud falou, o que a gente quer fazer esse ano, mas eu acho que a gente não pode ficar olhando muito pra algumas coisas, senão a gente não faz. Né, a gente não faz. A gente fica muito nessa pira e entra no que a gente falou lá no começo, não entrar na pira das coisas, pira de meta, pira de, eu vou ler 50 livros esse ano. Lê 20. Tipo assim, eu vou ler 50 livros. Cara, lê o que você tá com vontade. Tipo assim, eu tô fazendo isso a melhor coisa do mundo. Você não ter. Tipo assim, ou você, esse ano eu vou ler só clássico. Cara, se você não gosta de ler clássico, não leia só clássico. Eu acho que o que a gente não pode fazer é estagnar, que nem a gente tava falando. Então assim, tenta fazer coisas que equilibrem. Equilíbrio é muito chave também. Tudo é muito chave na vida adulta. Muito chave na Mas vida eu acho adulta. que se fosse pra definir uma coisa, seria equilíbrio. Acho que equilíbrio na questão de viver, porque se a gente tá vivendo, equilíbrio na questão da autocrítica, se a gente tá sabendo se avaliar e se a gente tá sabendo equilibrar o que a gente gosta com o que a gente quer ser. Porque tem coisa que a gente gosta agora que a gente não vai gostar daqui a 5 anos, daqui a 1 ano. E tá tudo bem. Mas eu acho que a gente não pode também ter essa estagnação de ficar pra sempre nesse quase lá. Que eu acho que define muito essa sensação de começo de vida adulta ali, do quase lá, de que você tá quase lá. E não. Porque agora tá quase, agora vai. Agora vai. A gente tem que parar com isso, você tem que falar, não, eu já estou aqui no presente, isso que importa e o que, tipo assim, preciso estar um pouquinho melhor a cada dia. Sim. É muito óbvio falar isso, mas é a grande verdade, sabe? E assim, parece muito aquele negócio, tipo, mas todo mundo sabe, mas quando a gente ouve de outra pessoa, quando a gente ouve da gente mesmo, quando a gente escreve, quando a gente faz qualquer coisa que faz nós próprios termos essa autorreflexão, faz muito mais sentido do que quando a gente ouve de outra pessoa, sabe? Eu acho que essa autorreflexão que fez esse nosso momento ter mais sentido também. A gente tem vários momentos de autorreflexão. Uma coisa que eu odeio é o pessoal que fala, faculdade você só vai lá pra estudar, você não cria amigos. Gente, isso aí é a maior mentira do mundo. Eu acho que se tem um lugar pra você fazer vínculos, é a faculdade. É a faculdade. Mas vai ter gente querendo, não sei o quê. Você não é tão importante assim, tá bom? Não, você não é. Gente, vai ter gente insuportável sim, vai dar vontade de brigar, vai. Tá, mas isso não te deixa isento de criar um amigo pra você ter essa autorreflexão. Sim, isso não te deixa isento de viver, as coisas boas que ter um amigo dentro da universidade, que construir uma rede dentro da universidade vai te fazer, sabe? Eu acho que mais do que você ter uma certa até popularidade, ou de você, tipo, viver isolado porque todo mundo não presta, é você ter alguém com quem você se sente bem. Porque é um ambiente que te desafia o tempo todo. Tem muito colega que você vai ter. Mas pode ser que você crie amigos também, que você leve pra fora da faculdade. Eu acho que isso acontece muito. Então, assim, mudem a visão de vocês sobre as coisas, como a gente tem mudado todos os dias. Porque, que nem eu falo, nada é 880, que nem a gente tratava na adolescência, no final da adolescência ali. A gente sair um pouco desse lugar de e se, né? Ir pro lugar de fazer, né? Isso. A chave de viver tá muito na saída desse e se eu fizer. O negócio é você ir lá e fazer. Faz com medo mesmo. Eu não tô falando pra você... Novamente, reforçando, não tô falando pra você ser imprudente, roubar um banco. Não roubem um banco, não bebam até cair, fiquem na rua. Esse tipo de coisa, tá, galera? Mas assim, vivam a vida de vocês do jeito que vocês querem olhar pra trás e ver. Eu acho que pra mim é muito chave isso. Tipo, eu vivo a minha vida hoje como eu quero olhar pra trás e ver. Muito desse lugar de...
A gente pegar, olhar e falar assim, eu tô construindo hoje e amanhã ao mesmo tempo. É um eterno equilíbrio a vida adulta, você tentar não cair pra fora nem pra dentro. A gente bateu a pauta, será? Mais ou menos, né? Acho que deu pra... Acho que deu, né? E quanto tempo a gente durou? 35 minutos até agora, hein? Nossa, a gente tá demais. Acho que crescer não é visível, né? A gente não vê o quanto a gente tá evoluindo. Eu não gosto da palavra de evolução, assim. Parece meio darwinista, né? Meio uma coisa meio... Mas... Mas é verdade, a gente não vê muito pra onde a gente tá indo agora. Mas sempre que a gente se vê um pouco de fora, a gente tem um pouco... A gente cria solidariedade por nós mesmos. A gente tem uma empatia, eu acho. empatia. E a gente vai errar, Eu acho que o que define tudo isso, da questão da gente estar vivendo, ou só existindo, só passando a vida, é esse equilíbrio da gente saber olhar pro agora, olhar pro depois e não pirar com as coisas. E não pirar. Não pirar com as coisas, a gente ter alguém pra contar, sabe? A gente ter alguém pra contar. Pra conversar com a gente, pra gente ter essa autoanálise ajudada, né? Ajudada. E realmente, às vezes a gente não vai saber pra onde o enredo tá indo. Tipo, em que lugar vai dar, qual vai ser o final da nossa temporada. Mas eu acho que saber em que direção a gente quer ir. Ai, você falou de temporada, me lembrou muito. Isso é uma dica. Tratem a vida de vocês como se fosse uma grande série, como se fosse um grande Friends. Porque, assim, Sitcom. Uma sitcom, porque assim, vocês vão ir muito, principalmente na faculdade. Você fala assim, ai, a gente tratava igual BBB. A gente tratava igual BBB. No primeiro, segundo ano, que tava saindo muita gente. Daí a gente falava assim, quem que vai sair do Big 7 Brasil, né, que é do meu curso. Deixa a vida um pouco mais leve, eu acho que outra coisa é a gente levar as coisas menos a ferro e fogo, que nem eu falei, a gente deixar a vida mais leve. Sim. Gente, eu vivo como se fosse um grande Sex and the City, entendeu? eu tenho pra mim que a vida é a gente ter uma amiga pra rir e... Ter a carreira e morar em Nova York. Morar em Nova York, entendeu? Brincadeira, gente. Mas é isso, acho que é se ver um pouco... Mais leve, saber ter essa vida mais leve, mais planejada, mas não planejada ao ponto de você entrar numa mania. Assim, sim. E, gente, eu sei que a gente tá nessa mania performática e falar pra vocês que eu tenho várias coisas que eu faço que são performáticas, né? Eu odeio essa palavra que agora a gente tá em alto, tudo é performático, né? Mas, assim, nem tudo que a gente precisa fazer precisa estar num enredo perfeito. Porque eu acho que quando a gente gosta, por exemplo, você gosta de X, você acha que você pode só gostar de coisas daquele X ou daquele nicho, sabe? E aí acaba que fica uma pessoa que não faz tudo que gosta ou não vai atrás de uma coisa nova ou de uma coisa que quer fazer por causa disso, porque tem que seguir sabe? Você entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Eu acho isso uma coisa muito de adolescente, sabia? Eu vejo muito adolescente falando assim, que eu escuto tal banda. É meio como se adolescente, vocês estão sentindo, né? Detesto esse negócio do performático, porque assim, gente, esse negócio surgiu porque as pessoas estavam fazendo o que elas queriam na frente dos outros. E é isso! Tem gente que quer pagar de cult e tudo mais? Tem! Mas tem muita gente que gosta de ler um clássico da Pinguim tomando matcha no ônibus, sabe? Sim, tem gente que gosta, assim, de crochetar, entendeu? Enquanto... Usar fone de fio. Eu uso fone de fio, tá? Sempre usei. Mas, assim, isso não quer dizer que eu seja performática, sabe? Eu acho que é muito mais do que ser uma estética, né? Esse negócio da aesthetic. É você ser você ter a sua verdade, assim. Bem influenciadora isso, né? Nossa, muito Acho que fugiu um pouquinho. Fugiu a pauta, né? Mas assim... A gente corta. Mas Mas vocês entenderam? Eles entenderam? Entenderam. O que eu quis dizer? Público inteligente, nosso grande público. 3 pessoas. Não, mas inclusive eu preciso falar isso. Eu não sei nem, tipo, se a gente vai postar no YouTube, como que faz pra postar, como que faz pra alavancar, mas eu tava falando com a Lud, eu falei, caraca, imagina que legal a gente ser... a gente ser pago pra falar. Tipo assim, quem que não gostaria de bater um papo na frente de 50 pessoas? Não é? Assistindo a gente. Spotify chamar, meu sonho.
Meu sonho, o Spotify chamar pra eu dar pitaco num auditório, igual eu Ai, vejo imagina! os podcasters. Ai, adoro. Se joguem, sejam prudentes, né? Quando eu falo se joga, gente, não é farra, não, tá? Eu tô falando de coisa séria, eu tô falando da sua vida. Eu tô falando assim. Podcast. Tô falando assim, ó, faça um podcast, grava um vídeo, Chuva. Faça um mestrado. Faça um mestrado, gente. A gente vai ser mestrando, hein? Segura. Ver pra onde você quer viajar, sabe? Essas coisas. Eu acho que a gente tem que se jogar mais cara. Não ter tanto medo de ser performático, às vezes é o que a gente gosta de fazer mesmo, sabe? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não pensem muito, mas pensem o suficiente pra tomar boas decisões. Eu acho que... Não ajudou muito, né? Não, mas eu acho que... Não né? pensem muito, mas pensem o suficiente pra você não fazer alguma besteira, pra você tomar uma decisão boa. O problema é que a gente fica macerando demais as coisas. Eu tô macerando demais agora, mas enfim. Então eu acho que é isso. A gente tá macerando demais. Gente, acho que é isso. Espero que a gente tenha... 42 minutos, hein? Eu espero que a gente tenha ajudado. Ou não, eu espero que você tenha pelo menos ido com a gente. Eu acho que se você deu risada, a gente cumpriu o nosso papel hoje. Acho que eles não deram risada. Acho que achei muito sem graça. Eu acho que a gente tem graça pra gente, né? Eu acho que é uma coisa mais interna. Mas eu acho que é um grande fluxo de consciência que isso aqui vai ser. Gente, esse foi o primeiro episódio do Não Para de Me Perguntar. E a gente agradece se você ouviu até aqui. Esse episódio foi um oferecimento de, novamente, ninguém, porque ninguém patrocinou a gente até agora. Até agora, mas marcas, estamos aí ó, à disposição de vocês. Um grande público à frente. E... é verdade, a Ford podia patrocinar a gente. Nossa, a gente tá no carro da Ford. Um Ford Ka 2013 Class, que tá chovendo. Ford, você tá vendo? A gente precisa de um carro com ar. Se você tiver aí... Nossa! Não, é pra gente terminar mesmo. Vamos embora. Enfim, gente, se cuidem e... Até o próximo episódio. Deus abençoe, gente. Que assim, só Deus na nossa vida mesmo. Principalmente nesse começo de vida adulta, enfim. Não pensem demais. A gente já falou muito E é isso, né? É isso.